Agora eu converso com o psicanalista, ele é o Nixon Gabriel, seja bem-vindo. Muito obrigado. Especialista em desenvolvimento pessoal através de jogos. Perfeitamente. Isso realmente é um tema bem curioso, bem diferente. Agora, eu gostaria que você me contasse, Nixon, como que você desenvolveu essa metodologia, da onde veio esse start? Bom, o encontro com essas ferramentas é um encontro também com o meu propósito de vida, né? Eu estou no processo de autoconhecimento, eu considero desde os meus 12 anos. Eu sou novo, tenho 38 anos, mas já são 26 anos nesse caminho, né? Passando por várias abordagens, linhas e escolas de estudo, de desenvolvimento pessoal. E vim das mesas de jogos. Eu era adolescente, jogava RPG, que são aqueles jogos de tabuleiro, aqueles jogos narrativos, né? Era apaixonado por jogos. Fiz um trajeto também dentro do mundo corporativo, fui diretor de empresa grande, tive empresas de treinamentos na área comercial, na área de vendas, fiz todo esse trajeto e em algum momento eu entrei numa crise existencial, numa crise de propósito, né, que é um tema... Que todos nós passamos, aliás. Né? E principalmente nesse momento, né, esse momento coletivo é um momento que estão sendo todos convocados a ocupar o seu lugar, né, Dani? E essa crise, ela é necessária, né, Nixon? Totalmente necessária, né? E eu estava exatamente passando por essa crise e até que eu encontrei um jogo indiano que está representado aqui no tabuleiro, que até acho que apareceu aí nas imagens também. Que é o Mahalila, né? O Mahalila, que é um jogo védico indiano, um jogo milenar. São várias fontes de pesquisa, mas estimamos que ele tem pelo menos 2.000 anos. É um jogo que tem 72 casas que representam 72 aspectos da consciência. E quando eu encontrei esse jogo e tive a experiência com esse jogo mudou minha vida. Porque ele sintetizava tudo aquilo que também já era o meu caminho também. Né? A união do autoconhecimento com jogos e de uma ferramenta que trazia uma ancoragem, uma sabedoria milenar. Né? Mas junto com isso também eu fui trazendo outros conceitos que o próprio jogo foi me trazendo, né? Compreendendo. Jogando o jogo, a metodologia foi se formatando, né? É um jogo que auxilia muito no autoconhecimento. Bastante. E qual a importância do autoconhecimento, Nixon? Olha, eu considero autoconhecimento um dos aspectos mais fundamentais da vida. Para tudo. Se você quer ter paz, se você quer ter felicidade, se você quer ter saúde, se você quer ter sucesso profissional, tudo começa pelo autoconhecimento. Né? Porque eu acredito, a gente está falando do tema propósito, por exemplo, que propósito de vida é a gente ocupar o nosso lugar no mundo. É você realmente poder manifestar no mundo aquilo que é único em você. Aquele algo, eu acredito muito nisso, cada um traz algo de único. Sim. E sem autoconhecimento não é possível encontrar isso. Né? E autoconhecimento é ir na direção da abertura do coração. Porém, a gente está falando de um coração encoberto por muitas camadas de proteção, né? Que protege a nossa ferida original, que surge lá na primeira infância, né? Feridas de abandono, de rejeição. Todos nós temos marcas emocionais. E autoconhecimento é o caminho para que a gente possa ir removendo essas capas, né? E encontrar aquilo que é espontâneo, que é natural, que a gente perdeu lá na nossa infância, para que os nossos dons e talentos possam florescer, né? Que a gente possa ocupar o nosso lugar no mundo e não aquele lugar que foi indicado, que a gente idealizou, né? Sobre o que é sucesso, sobre o que é bem-estar, né? E nesse momento coletivo a gente está passando por essa grande desconstrução, né, Dani? Imagino eu que o autoconhecimento também é uma busca constante, porque nós mudamos muito, né? O que eu era, a essência talvez permaneça, mas o que eu era ontem já não sou mais amanhã também. Então, é uma busca constante? Autoconhecimento é um processo constante. Eu, particularmente, me sinto dentro do processo de autoconhecimento a todo instante. Eu estou aqui agora, no meio da entrevista, né? Mas eu me sinto dentro de um processo de autoconhecimento. Por quê? Porque eu estou aqui me expondo, estou aqui me colocando, né? E eu preciso estar atento, eu preciso estar ocupando o meu corpo. Eu preciso também estar manifestando aquilo que é verdadeiro, aquilo que vem do meu coração de verdade. Né? E não estar aqui, de repente, atuando numa persona, atuando numa máscara. Né? Então, diante de um cenário onde eu sou exposto, onde a minha imagem é exposta, por exemplo, eu posso estar sendo provocado na minha vaidade. E aqui é um terreno, é um cenário onde eu posso estar aproveitando essa oportunidade para estar me observando. Né? E isso é jogar o jogo. Isso é jogar o jogo. Esse jogo, ele é feito em sessões? Como que funciona? Deve ser constante? São quantas sessões necessárias?
quanto tempo a sessão? Perfeito. Bom, para me explicar um pouquinho disso, eu preciso falar só um pouquinho do propósito, o que o jogo entrega, né? Do propósito do jogo. O objetivo principal desse instrumento é ajudar, vamos chamar assim, o buscador, aquele que está percorrendo o caminho do autoconhecimento, a se localizar dentro do jogo. Então, qual casa do jogo que eu me encontro, né? Se eu estou numa jornada, qual é o terreno, onde que eu estou dentro dessa jornada? Eu preciso me localizar, né? Preciso saber onde que eu estou pisando, quais são os aspectos, os quadrantes do meu inconsciente que estão engendrando os desafios que eu estou vivendo na vida nesse momento. Então, essa metodologia, através desse jogo, ela vai principalmente possibilitar essa localização, você saber onde que você está, qual é o seu ponto de trabalho e o que está engendrando esses desafios que você está vivendo na sua vida nesse momento. E aí, para isso, tem um método que envolve percorrer o tabuleiro, né? Tem os arquétipos, tem as cartas do jogo, são vários elementos que compõem o método. A gente une esse caminho do Mahalila também com o conceito da jornada do herói, que foi desenvolvida por Joseph Campbell. A gente traz também os 12 arquétipos comuns, que são os arquétipos mais presentes nas histórias. E a gente consegue fazer essa sessão, normalmente os terapeutas, que são capacitados dentro do meu instituto, hoje já são mais de 2.000 profissionais que atuam com os nossos cursos, nossos métodos. A sessão, especialmente com o Mahalila, tem duração de 2 horas, uma sessão individual. A quantidade de sessões vai variar de acordo com o momento de cada um, né? Mas em uma sessão ele vai cumprir essa função, que é essa de localizar. Trazendo para algo mais falado na atualidade, tem a ver um pouco com a constelação? Tem bastante a ver com a constelação sistêmica, constelação familiar, principalmente no que tange a um aspecto. Eu também sou constelador, né? Não atuo como constelador no momento, mas também tenho essa ciência. Quando a gente fala dos campos morfogenéticos, né? Que a gente fala que está relacionado também ao sistema familiar, mas dentro de uma constelação familiar, quando se vai constelar um tema, trabalhar um tema, os participantes eles têm uma experiência de entrar o que a gente chama no campo do paciente, ou seja, existe uma ligação invisível, né? Quando você traz a questão para ser avaliada, para ser estudada, as pessoas que estão participando daquela constelação, sem que elas percebam, elas atuam naqueles aspectos que estão no inconsciente daquele que está sendo constelado. E o Mahalila ele tem esse mesmo aspecto nesse sentido. Quando a gente pousa numa casa do jogo, por exemplo, tem ali a casa 8, que é a casa da avareza. Você trouxe uma questão para o jogo, está caminhando no tabuleiro, pousou na casa da avareza. Quando você pousa a sua peça representando você dentro da casa da avareza, automaticamente você traz todo o campo, todo o sistema, tudo aquilo que está no inconsciente sobre a avareza, aquilo começa a se manifestar, você começa a sentir aquilo. Aquilo que é difícil de, normalmente, a mente cognitiva entender, o inconsciente começa a aflorar, né? Quando nós falamos a palavra lúdico, a gente já associa a criança. Seria uma forma lúdica para o adulto? É uma forma... tocar na sua ferida de uma maneira mais leve? Perfeito, Dani. Porque quando a gente fala de autoconhecimento, e essa é a grande resistência de todas as pessoas que têm uma certa resistência a isso, é porque autoconhecimento é em direção de sentimentos agradáveis, em direção às nossas feridas originais. É um processo profundo, exigente, e eu acredito que através dos jogos é o caminho mais instigante, como você mesmo disse, mais prazeroso, mais lúdico, para poder entrar em contato com esses aspectos que são desafiadores, tornar esse processo uma grande jornada, uma grande aventura, em vez de ser apenas algo de sacrifício, algo duro. É porque a criança também nunca sai da gente. Não sai da gente. Não é, Nixon? Olha, acredito que estejamos nos minutos finais da nossa entrevista. Estou curiosa, tem como a gente fazer um exemplo aqui? São 2 horas, mas... Podemos fazer. Início aqui, só para a gente imaginar e entender. Podemos como fazer. É que funciona. Eu acho que a gente pode fazer 2 coisas aqui. Vou pedir para o Elvis ficar. Eu acho que a gente pode sortear um arquétipo. Vamos sortear um arquétipo. Vamos lá. Vou pegar aqui rapidinho. Tudo bem. Desenquadra ali um pouquinho, mas você sorteia pra gente, tá, Dani? Ok, pode revelar, Dani. Mostra para nós a imagem. O arquétipo do explorador, tudo a ver. O arquétipo do explorador, ele está trazendo a referência
de ir para novos horizontes, explorar caminhos não explorados. É exatamente o arquétipo do buscador. Caramba. É o arquétipo que representa o processo de autoconhecimento, é caminhar em direção ao mistério. Mas para caminhar em direção ao mistério, eu preciso desapegar, preciso deixar algo para trás. E ele está trazendo esse espírito de aventura, esse espírito de investigação, né, de ir em direção ao desconhecido. E ele Faz muito sentido para o meu atual momento. Você está nesse processo, né, nesse momento, né? Então, quando a gente traz uma questão, por exemplo, para o jogo, o arquétipo vai estar nos ajudando a refletir da seguinte forma: bom, tudo que você já sabe em relação ao desafio que você está vivendo na sua vida nesse momento, não vai ter utilidade. Você vai precisar ir em direção àquilo que você ainda não conhece, né? E vai precisar desenvolver exatamente esse espírito, fortalecer essa chama do buscador em você, esse espírito de busca. Não é o arquétipo já trazer a resposta, e sim trazer essas qualidades arquetípicas que vão te ajudar na resolução desse desafio que você está vivendo nesse momento. Eu sorteei um arquétipo, aí qual que é o segundo Aqui até passo? tem, só para conhecer também, ó, tem outras informações dos arquétipos, ó, você tem os níveis do arquétipo, meta, medo, dádiva, depois você pode explorar um pouquinho aqui. Não vai ter tempo agora, né? Certo. E aí nós vamos simular aqui uma jogada no tabuleiro. Normalmente a gente sai aqui, a gente começa aqui na casa 6, que normalmente é a casa onde começam as primeiras jogadas. E você vai rolar o dado, então, representando de joelhos aqui, quem está nos assistindo aqui. 4. Legal. Ó, 1, 2, 3, 4. Nós pegamos a casa 10. No Mahalila, ele tem, dentro do tabuleiro, são 72 casas, mas nós temos 10 espadas e 10 serpentes. As serpentes, no jogo, quando você cai na cabeça de uma serpente, representam nossos vícios, aspectos das nossas sombras. Então você cai na cabeça da serpente e você desce. As espadas representam virtudes maiores, aspectos que fazem a gente ascender, subir no jogo. E você caiu na primeira espada do jogo, no punho da espada do jogo, que é a casa 10, que nos leva, ó, faz subir no jogo, que nos leva lá para a casa 23. A casa 10, que é no sânscrito chamado Shuddhi, é a casa da purificação. Mas é uma purificação positiva, né? Então, para mim ir para um novo estágio, eu vou precisar, de repente, ter que passar por uma fricção, né? Eu vou precisar também, de repente, ter que passar por algumas austeridades pessoais inteligentes. Então, por exemplo, às vezes, eu estou precisando de ter mais foco, mais atenção, mas para isso, de repente, eu preciso diminuir meu açúcar, de repente, eu preciso mudar alguns hábitos, por exemplo, né? E essa purificação, pode estar falando da purificação de muitos aspectos. Desde aspectos físicos, de hábitos e tudo mais, como mudanças mesmo de comportamento e de aspectos que a gente está muito condicionado, que para sair deles a gente vai ter que passar por aquela abstinência, aquela fricção inicial, né? Mas é uma casa positiva, que nos leva para a casa 23, né? Que dentro da cultura indiana representa ali o terceiro chakra, que está falando do nosso poder pessoal, da confiança, de ocupar o nosso lugar no mundo, de coragem também, um elemento ligado ao fogo, ao guerreiro também. Então, em síntese, essa espada, ela representa a transição do medo para a confiança. A transição do medo para a confiança, mas essa purificação que é encarar os nossos medos, né? Realmente ir na direção que precisa ir e estar disposto a pagar o preço, estar disposto a sentir o que tiver que sentir, mudar o que tiver que mudar. Renúncia, né? Toda escolha uma renúncia, exatamente isso. Essa é uma síntese bem resumida. Bem. Dessa Olha, eu casa. achei interessantíssimo. Deixa eu sentar aqui novamente na minha poltrona. A gente faz de tudo no programa, né? Senta de joelhos, participa. Adorei conhecer mais. Conversei aqui com o psicanalista Nixon Gabriel. Quem quiser conhecer melhor, tem a rede social, Jogo da Vida. @o Jogo da Vida. O Jogo da Vida. O Jogo da Vida, exatamente, Dani.